Deixa eu te fazer uma pergunta direta e responde com honestidade, aqui entre nós dois, como se eu estivesse sentado do seu lado agora. O que você faz quando percebe que uma mulher está perdendo o interesse por você? Você tenta conversar mais? Explicar melhor quem você é? Se esforça o dobro? Manda mensagens mais longas, mais carinhosas, mais frequentes? Se a resposta for sim, então o que eu vou te dizer agora pode soar quase ofensivo. É exatamente por isso que ela perdeu o interesse. Ninguém gosta de ouvir isso. Eu sei. Porque os homens foram ensinados desde cedo que, quando algo começa a dar errado, a solução é fazer mais, insistir mais, provar mais valor. Mas aqui está a parte controversa. E ninguém fala isso em voz alta. Atração não funciona com esforço desesperado, funciona com postura. Quando uma mulher começa a se afastar, muitos homens entram em pânico silencioso. Eles não dizem isso em voz alta, mas mudam completamente por dentro. E essa mudança interna aparece no comportamento, no tom das mensagens, na energia, nas atitudes. Ela sente, mesmo que não saiba explicar, ela sente. E aqui vem a verdade que incomoda. O erro não é ela perder o interesse. O erro é como a maioria dos homens reage a isso. Este vídeo não é sobre como recuperar uma mulher implorando, nem sobre frases mágicas, nem sobre joguinhos infantis. É sobre algo muito mais simples e muito mais difícil de aceitar. Existem coisas que, se você fizer quando ela perde o interesse, você praticamente sela o fim da atração. E o mais curioso, essas coisas parecem certas, parecem maduras, parecem até românticas, mas na prática elas comunicam insegurança, medo de perda e falta de direção. E nada disso gera desejo. Ao longo deste vídeo, eu vou te mostrar 5 erros específicos que você nunca deve cometer quando percebe que o interesse dela está diminuindo. Não são teorias complicadas, são comportamentos do dia a dia que muitos homens fazem sem perceber. E depois dizem que as mulheres são confusas. Não são. O comportamento é previsível, a reação é previsível, o resultado também. Se você prestar atenção até o final, não só vai entender por que o interesse dela caiu, mas também como parar de se sabotar nesse exato momento. Porque, às vezes, o maior poder que um homem pode ter é saber exatamente o que não fazer. Agora, vamos direto ao primeiro erro. E ele é o mais comum de todos. Muitos homens cometem erros clássicos nessa situação. Mandam mensagens longas explicando como se sentem, tentam convencer, dão presentes exagerados, fazem declarações dramáticas, tudo na tentativa de consertar a relação. Mas a verdade é que, quanto mais você tenta consertar, mais frágil você parece e menos atraente se torna. A mulher sente isso de forma instintiva. Não é algo que ela pensa racionalmente. É algo que ela percebe na energia que você transmite. Agora, preste atenção nisso. Consertar não é o mesmo que melhorar. Melhorar a si mesmo, evoluir e crescer como homem é atraente. Consertar, implorar ou tentar manipular sentimentos é o oposto. A diferença é sutil, mas poderosa. Um homem que cresce por si mesmo não reage ao desinteresse com medo. Ele reage com autoconfiança, mantendo sua própria vida, seus próprios padrões e sua própria energia. Isso gera curiosidade, respeito e, muitas vezes, a atração. Já o homem que tenta consertar está mostrando que sua identidade depende do interesse dela. E ninguém gosta de se sentir responsável pela felicidade de outra pessoa. Outro ponto crítico. Quando você tenta consertar, você cria uma pressão invisível. Mesmo que ela não diga nada, essa pressão é sentida. Ela sente que precisa voltar por obrigação e não por desejo. E sabe o que acontece quando alguém sente obrigação? Ela se afasta mais. A atração verdadeira nunca vem de obrigação, vem de liberdade, de curiosidade, de respeito e de confiança. Então, qual é a chave? Simples.
Não tente consertar nada que você não pode controlar. O interesse dela não está 100% nas suas mãos. O que está nas suas mãos é como você reage. Ao invés de se precipitar para tentar salvar algo que já está mudando, mantenha sua postura, sua vida, seus hábitos e permita que o interesse dela se recupere naturalmente ou não. A diferença é que, neste caso, você mantém seu valor, sua energia e sua autoconfiança intactos, coisas que são mais atraentes do que qualquer tentativa desesperada de salvar uma situação. Em resumo, o primeiro erro mortal que qualquer homem comete quando uma mulher perde o interesse é tentar consertar algo que já está fora do seu controle. Evite drama, evite explicações longas e evite apelos emocionais. Sua força não está na necessidade dela, está na sua capacidade de manter sua própria vida interessante e atraente, independentemente de qualquer mulher. Esse é o comportamento que separa homens que atraem naturalmente daqueles que perdem tudo por medo de perder. 2. Nunca aumente o esforço quando ela diminui o interesse. Aqui está um erro que praticamente todos os homens cometem sem perceber. Quanto menos interesse ela demonstra, mais esforço eles fazem para chamar atenção. Parece lógico, mas na prática é destrutivo. Imagine a cena. Você nota que ela está se afastando, então começa a enviar mensagens sem parar, liga mais vezes, planeja encontros extras, faz elogios exagerados, tudo para tentar reacender algo que já está diminuindo. O que muitos homens não entendem é que a atração não funciona como uma equação matemática. Você não adiciona esforço para compensar falta de interesse. Pelo contrário, quando você aumenta a intensidade e a atenção desproporcionalmente, você envia sinais claros de insegurança e desespero. E isso é exatamente o oposto do que gera desejo. As mulheres, de forma intuitiva, percebem padrões de comportamento. Quando você reage ao desinteresse aumentando o esforço, você mostra que o valor da relação depende do interesse dela e não da sua autoconfiança. Isso cria uma dinâmica de poder desequilibrada. Ela passa a perceber que pode se afastar sem consequências enquanto você corre atrás tentando corrigir. A atração, nesse ponto, já está ameaçada. E quanto mais você corre, mais rápido ela se distancia emocionalmente. Outro detalhe importante. Não é só sobre atenção exagerada, é também sobre perda de identidade. Muitos homens, tentando manter o interesse de uma mulher, começam a mudar suas rotinas, deixam de lado seus amigos, abrem mão de hobbies ou até passam a concordar com tudo que ela diz, mesmo contra seus próprios princípios. Isso não a faz se apaixonar. Isso apenas mostra que você não é mais você mesmo, e a atração verdadeira nasce da autenticidade, da consistência e da energia própria. O comportamento que realmente gera respeito e curiosidade é o oposto. Menos esforço, mais postura. Ao invés de correr atrás desesperadamente, mantenha sua vida ativa, sua rotina intacta e continue sendo a versão de si mesmo que é interessante, confiável e segura. Esse contraste, quando ela percebe, desperta interesse de forma natural. Ela passa a perceber que você não está disponível a qualquer custo, e isso é atraente. Muitos homens têm dificuldade de aceitar isso porque o instinto imediato é reagir. Se eu fizer mais, ela vai voltar a gostar de mim. Mas a verdade é que a atração não é uma equação de esforço. Atração é química, percepção e energia. O que você faz ou deixa de fazer influencia, mas não pode ser manipulado por tentativas desesperadas de agradar. Um ponto controverso que poucos falam. Quando você aumenta o esforço, você reforça a ideia de que o poder está nas mãos dela. Você está, sem perceber, dizendo: se você decidir se afastar, meu mundo cai. Isso é fragilidade, e fragilidade não desperta desejo, desperta pena, frustração ou até desinteresse. Então, se você quer que ela volte a se interessar,
O caminho não é mais esforço, é consistência e alto valor. Mostre que você tem uma vida própria, mantenha seus padrões e seus limites e permita que o espaço dela para se reconectar venha naturalmente se houver interesse verdadeiro. Em resumo, quanto menos interesse ela demonstra, menos você deve tentar compensar. Não se engane! A corrida atrás da atenção dela só acelera a perda de respeito e de atração. A regra é simples: não faça mais, faça melhor, de dentro para fora, mantendo seu valor, sua postura e sua confiança. 3. Nunca finja que não percebeu a mudança. Um dos maiores erros que um homem pode cometer quando percebe que o interesse dela está diminuindo é ignorar os sinais. Fingir que está tudo bem quando não está é uma armadilha silenciosa. Ela percebe quando você percebe e fingir que não percebe transmite uma mensagem muito clara: medo de encarar a realidade. Muitos homens preferem a negação. Eles pensam: se eu não disser nada, talvez ela volte a agir como antes. Mas a verdade é que ignorar os sinais não muda nada. Pelo contrário, permite que a situação piore porque não há clareza, nem postura, nem limites. Ela sente que você está inseguro, que não sabe como lidar com a situação, e isso reduz sua atração de forma quase automática. Outro ponto crítico é que, ao ignorar a mudança, você também perde controle sobre si mesmo. Você deixa que a situação defina seu comportamento em vez de agir com consciência. O resultado é um ciclo de frustração silenciosa. Você percebe o afastamento, sente que algo mudou, mas não faz nada a respeito. A energia que você transmite é de confusão, frustração e medo. Sentimentos que atraem muito pouco ou nada. Além disso, ignorar sinais de desinteresse faz com que você perca oportunidades de autoavaliação. Se algo mudou, pode ser porque você está agindo de forma que não condiz com sua própria essência ou com a dinâmica saudável que a relação merece. Reconhecer isso não é fraqueza, é maturidade. E maturidade é atraente. Fingir que não percebeu a mudança é um convite para continuar cometendo os mesmos erros repetidamente. Outro efeito silencioso da negação é que ela reforça a percepção dela de que você é passivo. Uma pessoa que não reage, que não coloca limites ou não reconhece sinais, transmite falta de iniciativa e de energia própria. Isso cria desinteresse quase automático. Por mais que você seja carismático ou divertido, a ausência de postura e clareza enfraquece qualquer atração que existia. A mensagem é clara: não finja que está tudo bem quando não está. Reconheça internamente que algo mudou, avalie a situação com honestidade, mantenha sua postura e siga com sua vida. Aceitar e reagir de forma equilibrada não significa correr atrás. Significa proteger seu valor, seu tempo e sua energia. Em resumo, ignorar a mudança não resolve nada, apenas transforma insegurança em desinteresse. A chave está em perceber, aceitar e agir de forma que mantenha sua confiança intacta. E, paradoxalmente, isso é o que muitas vezes pode reacender a atração se houver espaço para isso. 4. Nunca coloque uma mulher acima da sua própria identidade. Aqui está um alerta que muitos homens não querem ouvir, mas precisam. Colocar uma mulher acima da sua própria identidade é o caminho mais rápido para perder o respeito e, com ele, qualquer chance de atração. A ideia de meu mundo gira em torno dela pode até parecer romântica para alguns, mas na prática é destrutiva. Muitos homens acreditam que precisam se moldar a cada desejo dela, a cada mudança de humor, a cada pequena expectativa, como se isso fosse provar valor. Mas quando você coloca o interesse dela acima do seu próprio, você envia sinais claros de insegurança e, sem perceber, transmite uma mensagem silenciosa: minha felicidade depende de você. Isso não é atraente. Isso é dependência emocional. Vamos ser honestos por um momento.
Muitos homens entram nesse padrão por medo de perder, medo de rejeição, medo de ficar sozinho, medo de não ser suficiente. E é exatamente esse medo que transforma comportamentos simples em erros monumentais. Você muda rotinas, abandona princípios, ignora seus limites. Tudo para tentar manter alguém interessada. E o resultado? Ela percebe, sempre percebe. Ela sente que você não está completo por si mesmo, e nada que é incompleto gera desejo. Aqui está a crítica mais importante. Muitos homens confundem cuidado e atenção com sacrifício de identidade. Ser atencioso é ótimo, saudável e atraente, mas quando essa atenção se transforma em abrir mão de quem você é ou do que você valoriza, você deixa de ser atraente e passa a ser previsível e dependente. O conselho é simples. Priorize sua própria vida, seus objetivos, seus hábitos, suas paixões. Não de maneira arrogante ou indiferente, mas com clareza de propósito. A atração verdadeira surge quando você tem uma vida completa, uma energia própria, algo que ela sente e respeita. Quando você se mantém íntegro, respeitando seus limites, você não apenas preserva sua autoconfiança, como também desperta curiosidade e desejo genuíno. Outro ponto importante: colocar alguém acima de você quase sempre leva a comportamentos extremos para tentar agradar. E nada destrói a atração mais rápido do que extremos movidos por medo. A mulher que se afasta não vai se aproximar por sua ansiedade. Ela se aproxima por respeito, admiração e desejo genuíno. E esses três elementos só existem quando você não perde sua própria identidade no processo. Então, acorda. Não existe mágica. Não existe esforço desesperado que substitua a autenticidade. Se você quer que uma mulher volte a se interessar ou mantenha o interesse, o ponto de partida é você mesmo. A atração verdadeira nasce de integridade, postura e autoconfiança, não de sacrifício ou medo. Em resumo, colocar uma mulher acima de quem você é destrói tudo. Proteja sua identidade, respeite seus limites e mantenha sua energia própria. Essa é a base de qualquer relação saudável e de qualquer atração duradoura. 5. Nunca tente convencer alguém a gostar de você. Este é um erro que muitos homens cometem sem perceber. Tentar convencer uma mulher a sentir algo que ela não sente naturalmente. Frases, argumentos, declarações de amor ou planos elaborados para mostrar seu valor são inúteis se a atração dela já está diminuindo. Por mais que pareça lógico, o comportamento desesperado de tentar convencer comunica fraqueza e insegurança, e essas são as últimas coisas que despertam desejo. A verdade é dura, mas simples. A atração não se debate, não se argumenta, não se implora. Ela existe ou não existe. E tentar manipular sentimentos nunca cria atração genuína, cria pressão, obrigação e desconforto. Quanto mais você força, mais ela sente que precisa aguentar ou cumprir um papel. E isso mata qualquer química que poderia existir. Além disso, tentar convencer alguém a gostar de você faz você esquecer o mais importante, o valor que você tem por si mesmo. Quando você passa a gastar energia tentando provar algo que não precisa ser provado, você mostra que sua confiança depende do reconhecimento dela. E confiança é o que sustenta a atração. Sem confiança, qualquer relação perde força rapidamente. Outro ponto essencial: muitos homens confundem insistência com interesse genuíno. Eles acreditam que demonstrar o quanto se importam repetidamente vai fazer ela mudar de opinião. Mas na prática, isso gera o efeito contrário. Ela percebe que você está reagindo ao medo dela se afastar e não agindo a partir de quem você é. Essa reação instintiva mata a atração silenciosamente, mesmo que ela nunca verbalize. A chave, então, é aceitar que você não controla os sentimentos dela. Você só controla suas próprias ações, sua postura, seus limites e seu valor próprio.
Manter-se íntegro, seguro e focado na sua própria vida é o que, paradoxalmente, pode reacender o interesse dela, ou pelo menos garantir que você não perca seu próprio valor no processo. Além disso, quando você deixa de tentar convencer e passa a agir com autenticidade, você transmite algo muito poderoso: independência emocional. Isso é magnético. Mostra que você é alguém que tem vida própria, padrões claros e limites definidos. E esse tipo de postura é exatamente o que faz uma mulher perceber que ela quer estar com você por escolha, não por obrigação. Em resumo, nunca tente convencer alguém a gostar de você. Não existem argumentos, promessas ou explicações que substituam postura, autoconfiança e autenticidade. Atração genuína nasce de como você se comporta, de como mantém sua energia e de como respeita seus próprios limites. Quando você entende isso, para de correr atrás de algo que não pode ser forçado e passa a ser alguém que naturalmente desperta desejo e respeito. Aqui vai a verdade que quase ninguém vai te dizer. Ninguém volta a se interessar por você porque você implorou, explicou ou se esforçou demais. Se uma mulher perde interesse, insistir só confirma o que ela já sente, que você não tem controle sobre si mesmo e que sua atração depende dela. Essa é a realidade dura, mas libertadora. A atração nasce de postura, confiança e alto valor, nunca de esforço desesperado. E aqui está o ponto controverso. A maioria dos homens está perdendo mulheres incríveis, simplesmente porque não consegue lidar com o desinteresse de forma inteligente. Eles trocam autenticidade por tentativa, segurança por ansiedade, liberdade por drama, e depois reclamam que as mulheres são confusas ou mudam de ideia do nada. Não, a confusão está na forma como eles agem. Agora eu quero ouvir de você. Já passou por isso? Já percebeu que quanto mais corria atrás, mais ela se afastava? Comente sua experiência aqui embaixo. Eu vou entrar em contato com vocês, ler cada história e mostrar o que realmente funciona para virar o jogo. Porque o segredo não é tentar fazer alguém gostar de você. O segredo é ser alguém que naturalmente desperta interesse e respeito. Lembre-se, a atração não é negociável, mas a postura é algo que você controla totalmente. Se você dominar isso, vai